E aí, depois eu peguei Não Fossem As Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara, primeiro livro dela que eu leio, que ganhou o prêmio São Paulo de Literatura 2023. É um livro sobre uma mulher que está elaborando o luto. Veja bem, veja o drama. Uma mulher de 20 e tantos anos que está elaborando o luto de ter perdido o marido num acidente horrível, terrível, extremamente trágico e extremamente difícil e raro de acontecer. Então ela meio que passa por uma situação de algo que tem chances mínimas de acontecer e que aconteceu justamente com o marido dela. E você descobre isso aqui nas primeiras páginas. Um homem do prédio dela, do 10º andar, se jogando da janela e atinge o marido dela assim que o marido dela está saindo do prédio para encontrar com ela. Então ela chega lá e vê a cena no chão do acidente, dois homens lá atracados e a polícia tentando separar os dois, né? E aí ela vai começar essa jornada de elaboração desse luto terrível, né, desse acidente extremamente trágico que acontece e de tentar entender o que aconteceu, como aceitar isso, como superar isso. E o pior de tudo é que no dia que isso aconteceu foi o dia que ela descobriu que estava grávida e estava indo avisar para o marido que estava grávida. Então, imagine aí o drama, é pesadíssimo, mas a escrita da Mariana eu achei uma escrita muito boa mesmo, e eu fiquei feliz porque eu comprei 2 livros dela de vez. Eu tava meio com medo, assim, porque se eu não gostasse, eu tava com outro livro aqui, né? Mas eu gostei muito e vou querer ler o outro livro. É uma escrita bem prática e objetiva, e ela pinta a personagem assim como uma pessoa bem prática e objetiva, né? Em relação ao marido, principalmente porque ela fala do marido como sendo alguém mais alegre, uma pessoa mais falante, né? Uma pessoa mais assim, alto astral, e ela sendo um pouco mais baixa astral. Então a escrita já é uma vibe bem realista e sem muitos floreios, bem objetiva, direta. E a personagem também tem mais ou menos essa personalidade de uma pessoa mais séria, digamos assim. Pela forma como ela escreveu esse livro aqui, parece que ela passou por um luto, parece que ela passou por algo parecido, porque se ela não passou, ela realmente é uma pessoa muito observadora, porque ela vai elaborar esse luto aqui, vai descrever todos esses sentimentos sobre morte, sobre a realidade brutal da vida, né? Sobre o fim, sobre aceitar tudo isso de uma forma muito realista e muito específica, assim, com muita assertividade. Aí, durante o livro, a esposa do homem que se matou meio que fica tentando aproximação com a esposa do homem que foi atingido. E aí ela vai elaborar também essa relação aqui, essa amizade que começa com essa tragédia, né? A criação dessa criança, dessa menina que cresce, que nasce dentro desse ambiente, ela tentando elaborar essa depressão e ainda tentando ser uma mãe presente, tentando criar a filha, tentando também não se corroer pelo ódio pelo marido dessa mulher, né, que tenta aproximação com ela e tentar não ser corroída pelo ódio dessa própria mulher, como ela fica por muito tempo tentando culpar alguém pelo que aconteceu, porque ela não consegue aceitar. O final é um final feliz, digamos assim, né? Não dá pra ser muito feliz, mas no final não fica tão pesado, então pelo menos é uma leitura que não é pesada o tempo todo e não termina pesada também, apesar de ser muito triste, mas a gente vai conseguindo elaborar esse luto com ela durante o livro e a gente não sai tão pesado pela tragédia como a gente começa. E é uma escrita boa de ler, flui bastante, é bem tranquilo de ler, mas realmente é um assunto bem delicado, né? É um assunto bem difícil e muito real. Então, assim, é um livro que eu recomendaria, que falaram assim, não, você precisa ler esse livro. Não sei se chega a tanto. Sei lá, eu achei muito bom, qualidade boa e tudo mais, mas não foi um livro que pra mim foi tão bom ao ponto de eu querer dar 5 estrelas. Eu acho que faltou algo, mas diria que perdi tempo, que não valeu a pena? Também não diria isso. Pra quem tiver interessado em literatura contemporânea, num livro bem escrito, brasileiro, e tiver interessado nesse tema de elaboração do luto, de morte, né, de perder alguém, é um livro bem psicológico, querendo ou não, por causa disso. Então, para pessoas interessadas nesses assuntos, eu acho que vale a pena sim. Eu achei que tem umas citações aqui que eu marquei, umas partes bem interessantes. É um livro que ele rende reflexão, sabe? Rende bons insights. Então, eu acho que vale a pena sim. Mas é um livro escrito assim de uma maneira bem seca, sabe? Porque ela tá escrevendo na voz dessa personagem e aí ela tá depressiva, né? Ela tá sem esperança, ela tá vendo a vida assim sem cor. Então o livro passa essa vibe, mas é proposital. Então,
vai falar bastante sobre o suicídio. Então, é um assunto bem delicado e não é recomendado para menores de 18 anos, né? Ou pessoas que têm uma sensibilidade a esse tema. É um livro para quem tem estômago, mas é interessante. E assim, no final das contas, uma coisa que eu percebo, que eu tenho percebido lendo livros todos esses anos, e depois de ler aí mais de 150 livros, eu percebo que todos os escritores em todos os seus livros estão, de certa forma, abordando a morte. Estão abordando essa realidade fatal, de formas diferentes. E aí, às vezes, acontece como nesse livro aqui, em que esse tema é o grande tema mesmo, direto, sem rodeio, de forma completamente explícita. Eu acho que esse livro aqui é um livro extremamente explícito nesse sentido. Enquanto em outros livros se fala sobre isso, se elabora o luto de ser um ser humano vivo numa realidade em que você nasce e começa a morrer, fatalmente vai chegar lá, né, como todos. Eu acho que esse livro aqui, ele é sobre isso de uma forma sem rodeio, sem nenhum floreio, e por isso ele chega a ser um pouquinho difícil de digerir, sabe? Porque geralmente os escritores falam sobre isso, falando sobre também outras coisas. Mas aqui ela só falou sobre isso mesmo, meteu os dois pés no peito e é isso. E é interessante e válido, muito válido. E aí depois eu comecei esse livro aqui, Ninguém Escreve a Coronel, do Gabro. Bem, Gabro, né? Sempre bom ler um livro do Gabro. Eu amo, é um dos meus autores favoritos, então eu sempre tô querendo ler alguma coisa dele. Esse livro aqui, eu adquiri ele recentemente, é um livro fininho dele. Pra mim, eu não preciso nem ouvir recomendação, porque eu sei que qualquer livro que eu pegar dele pra ler, eu vou gostar. No mínimo, eu vou achar agradável, vai ser uma experiência boa, não vai ser uma perda de tempo, porque a escrita dele é maravilhosa e ele sempre escreve com humor, com essa vibe muito América Latina, escreve também com essa vibe sempre de historiador, sempre trazendo crítica social e política, sempre trazendo costumes, cultura. Então, é sempre uma leitura que vale muito a pena. Uma leitura muito rica, no mínimo. Esse é o segundo livro que ele escreveu, e aqui ele coloca várias referências a 100 anos de solidão. Ele fala de Coronel Aureliano Buendia, ele fala de Macondo até. Então, eu sinto que esse livro aqui, ele foi uma introdução a 100 anos de solidão. Então, às vezes, se você quisesse ler 100 anos de solidão, talvez fosse uma boa ideia ler esse aqui primeiro. Ele sempre vai falar, né, sobre coronéis, sobre generais, ele vai falar muito nos livros dele sobre essa época das revoluções aqui na América Latina e no combate ao colonialismo estadunidense, europeu. Então é sempre muito interessante a resistência em relação a essas forças externas que estavam tentando dominar a América Latina, tentando conquistar a América Latina. Os personagens dele sempre ou vão ser esses generais ou vão estar envolvidos nisso de alguma forma. Esse livro aqui, muito rapidinho, eu achei a escrita bem divertida. Fala sobre esse coronel que serviu numa época de guerra, de resistência, de revolução, e que ele meio que ficou jogado de lado, e ele fica esperando receber uma correspondência que seria essa aposentadoria dele, seria um dinheiro que ele deve receber, mas que fica meio que perdido. E aí tá numa época de ditadura, de tensões políticas e econômicas, e ele acaba ficando completamente largado, assim, passando fome junto com a mulher, esperando que alguém note ele, que alguém dê importância pra ele, né? Que ele seja recompensado por tudo que ele sacrificou. E nunca chega, nunca chega. E aí é mais ou menos um livro sobre uma grande espera, enquanto acontecem várias outras coisas. E ele narra tudo isso dessa forma dele, de sempre cômica, apesar, né, de se tratar de um grande sofrimento. Eu dei 4 estrelas pra ele porque não foi um livro super uau, aquela coisa. Mas é uma leitura super gostosa, que vale muito a pena, agradável, rica, tanto em técnica literária como em conteúdo. Então é só aquele livro que não chegou a ser tanto pra eu dar 5 estrelas, mas é o suficiente pra valer a pena a leitura. Depois de Ninguém Escreve ao Coronel, eu peguei A Mulher Desiludida pra ler, primeiro livro da Simone de Beauvoir que eu li. E assim, gostei demais da escrita dela. Gostei muito da escrita dela. Achei super interessante esse livro aqui. Ele é dividido em 3 histórias de 3 mulheres diferentes. O livro começou assim
muito bem. Adorei a primeira história de uma mulher de idade. Ela aborda essas questões do etarismo, de como que é envelhecer, e essa mulher casada, num casamento ali de longa data, e aí ela vai discorrendo sobre várias questões super interessantes dentro desse tema de ser uma mulher envelhecendo, perceber o seu corpo diferente, lidar com todas essas questões de autoestima, de se perceber mudando, de amadurecer também dentro do casamento, né, dentro de um relacionamento, perceber o seu parceiro também mudando, vocês mudando e se adaptar a esses novos você e ele. A segunda história eu achei uma loucura total. Desorganizada, bagunçada, mas eu acho que foi objetivo porque a personagem também era meio assim, então é uma história bem esquisita, eu não lembro muita coisa. E a terceira que é sobre o título do livro, que é a história da mulher desiludida, que assim, uma morte lenta, e fica ali, meu Deus, mulher, tu sofre, viu, bicho? É um livro fino, uma leitura que passa muito rápido. Eu tava até esperando uma escrita mais difícil, porque, né, se trata de uma filósofa, Simone de Beauvoir, é muito famosa e de renome, né? Eu achei que ia ser filosoficamente denso. Tava esperando uma escrita mais difícil, mas foi uma surpresa muito boa quando eu vi que é uma escrita muito boa de ler, muito gostosa. Foi uma escrita bem nova, eu acho que eu não tinha ainda lido um livro com uma escrita assim. É uma escrita muito elegante, sabe? É muito bem escrito, bem francês. Já quero ler outros livros dela porque eu achei a escrita, assim, de uma qualidade, sabe? O teor filosófico tem, bem psicológico, bem reflexivo e ao mesmo tempo bem direto. Uma escrita que eu achei bem prática, bem direta, mas também não tanto assim. Então eu achei que ela ficou bem no meio ali, num equilíbrio muito bom entre algo muito direto, objetivo, uma escrita assim, e uma escrita mais reflexiva, filosófica, psicológica. Ela aborda várias questões super interessantes sobre independência feminina, sobre a importância da autoestima, a importância de você criar uma base sólida para que depois, ao envelhecer, você não fique sozinha, você não se desiluda, não colocar toda a sua confiança num outro alguém. Ela faz essa reflexão do quanto é importante você não escorar a sua vida completamente numa outra pessoa. Não é sobre não depender de ninguém, até porque somos uma espécie colaborativa que vive em comunidade e depende uns dos outros, mas de não depender completamente, não deixar sua autoestima depender de outra pessoa, não deixar todo o seu interesse, seus hobbies, tudo que você gosta, que você faz, toda a sua rotina depender de outra pessoa, depender do querer, da disposição de outra pessoa, que a sua felicidade não dependa da validação de outra pessoa completamente, né? Ainda mais se tratando dentro de relacionamentos heterossexuais, né? Ela faz muito essa reflexão de que as coisas podem mudar, nada está segurado, nada é fixo, e que a mulher foi por muito tempo colocada nessa posição de depender completamente do marido, de esperar que toda a sua felicidade, toda a sua alegria, toda a sua vontade de viver vai ser suprida por essa outra pessoa, vai ser garantida por essa outra pessoa. E ela faz essa reflexão, né? Tipo, cuidado. Cuidado, crie sua base forte de autoestima, tenha seus hobbies, tenha sua vida e deixe que o seu relacionamento seja mais alguma coisa na sua vida e não toda a sua vida, porque senão provavelmente vai dar ruim. E muitas outras reflexões super interessantes, né, gente? Eu tô resumindo muito aqui, mas assim, adorei, recomendo muito essa leitura, ainda mais pra mulheres. E olha aqui, eu vou ler essa parte de trás aqui pra vocês terem a noção, do prefácio de Andréa Pachá. Só quando se perde a ilusão é possível enxergar. Sem véus, a precária e provisória condição humana que nos faz instáveis e condenados à degradação. Ver o mundo transformar-se é ao mesmo tempo milagroso e desolador. É desse lugar pedestre e cotidiano que conheceremos, por meio dessas três mulheres, os assombros que chegam pela ação do tempo e pela inércia dos projetos idealizados e não realizados que se amontoam nas prateleiras de tudo que poderia ter sido. Então ela vai fazer muito essa reflexão, né, do tempo, das transformações, das mudanças, de como nada está segurado, nada é fixo, de como a gente precisa estar preparado para a movimentação da vida, para a instabilidade da vida, né? Vou ler essa parte aqui para ficar ainda mais detalhado. 3 histórias, 3 olhares sobre o tempo, as relações humanas e os papéis sociais. 3 mulheres maduras. Uma delas, uma intelectual bem-sucedida, que é a primeira história, né? De repente se percebe desconectada da própria família. Outra, após 2 casamentos fracassados e o filha,
encontra em seus pensamentos e ressentimentos a única companhia. A terceira, Monique, descobre que o marido tem uma amante. Em comum, suas vidas foram postas em xeque por uma realidade implacável que está a ponto de destruir as mulheres que elas um dia acreditaram ser. Então, assim, são mulheres que se veem em situações novas e situações muitas vezes incontornáveis, implacáveis, brutais da vida, que a vida simplesmente acontece, te surpreende, te faz passar por uma situação que você não tem referência sobre como você deve agir, o que você deve pensar, o que você pode fazer, e você precisa simplesmente ir encontrando forças para encarar aquilo, encontrando meios de lidar. E a gente vai acompanhar essas três mulheres nessas três situações diferentes. A história que eu mais gostei foi a primeira, porque aborda etarismo. Eu achei melhor escrita também, eu achei mais interessante. Eu achei as questões, a forma como ela abordou. É tanto que eu acho que foi a história que eu mais grifei. Eu grifei muita coisa e teve momentos que eu falei, caramba! Eu lembro que teve uma hora que eu tava lendo essa primeira história que eu pensei, caraca, eu queria ter escrito esse livro. Eu acho que foi o primeiro livro que eu li que eu pensei, eu queria, se eu escrevesse o livro, acho que eu queria escrever ele assim, porque eu achei sensacional. É de uma sutileza, de uma qualidade, assim, as coisas que ela vai falando e de uma reflexão, é bem profundo, sabe? Mas não parece ser, não é apelativo, não é sentimental, mas ao mesmo tempo mexe muito e te faz pensar muito. Então esse livro, ele foi publicado em 67, perto de Simone de Beauvoir completar 60 anos, então faz sentido que essa primeira história tenha sido pra mim a melhor bem escrita, assim, parecia que eu tava dentro ali, totalmente inserida. Porque eu acho que ela escreveu da perspectiva dela, né, como uma mulher que tava pra completar 60 anos e a mulher da primeira história é mais ou menos isso. E ela é casada com um intelectual, igual a Simone de Beauvoir. E a mulher é escritora. Então eu acho que essa primeira história foi meio que uma autobiografia. Eu acho que por isso que eu gostei tanto, por isso que pareceu mais real pra mim. A ficção pontuada por elementos autobiográficos se desenvolve a partir de um subtexto filosófico que suscita reflexões profundas sobre o ser e, acima de tudo, o ser mulher. Foi exatamente isso que eu percebi, assim. É uma ficção muito gostosa de ler, mas tem esse subtexto filosófico. Mas eu achei tudo muito sutil, nada muito super filosófico e reflexivo também não. São narrativas breves e impecáveis que se mantêm não só atuais como obrigatórias. O retrato de uma artista no auge de sua potência criadora e contestadora. É realmente impecável, assim, a qualidade é muito boa. Depois de Simone de Beauvoir, eu peguei esse livretinho aqui, ó, O Papel de Parede Amarelo para Ler, que foi um livro que eu encontrei lá na livraria. Do nada eu vi e achei interessante quando eu li aqui atrás e li mais ou menos sobre do que se tratava, me chamou a atenção, né? E eu gostei porque a apresentação é da Márcia Tiburi. E eu li um livro dela, O Complexo de Vira-Lata, um livro muito bom, inclusive, que é não ficção e ela faz uma reflexão sociológica, filosófica do Brasil contemporâneo, abordando toda essa temática do complexo de vira-lata brasileiro, de onde vem, por que que é assim. E eu gostei muito desse livro dela. E aí, quando eu vi que era a apresentação dela, já foi uma grande recomendação pra mim. E aí, eu li essa parte aqui, eu vou ler pra vocês. Para tratar a esposa fragilizada, um médico aluga uma fazenda histórica na tentativa de criar ali um retiro de recuperação emocional. Então, assim, vocês já perceberam, já se trata de um caso de histeria feminina. O lugar é encantador, com uma bela mansão colonial e jardins amplos e sombreados. Tudo parece compor o cenário perfeito, mas algo de muito estranho se passa naquela casa. Especialmente no quarto em que o casal se instala com o sombrio papel de parede amarelo. É um livro que se propõe a ser de suspense. Eu acho muito engraçado livros de suspense ou terror, porque eu fico pensando como que palavras vão conseguir me assustar. E aí não faz muito sentido pra mim. Porque assim, ver coisas assustadoras, beleza, você se assusta porque você viu uma imagem assustadora. Mas ler palavras e permitir que sua própria imaginação te assuste, isso aí eu já não consigo compreender. Mas o livro se propõe a ser de suspense. Beleza, ele tem um leve ali suspense. Eu não senti nada, assim, vou dizer, senti medo. Não aconteceu. Mas eu entendi, não é? Porque realmente tem umas horas que é um negócio meio perturbador assim mesmo. Mas só que é perturbador no sentido da questão da doença mental, de como é estranho algumas formas como a mulher que tá passando por isso se comporta. Beleza. E aí, é um clássico da literatura feminina. E essa autora, ela vai justamente questionar como que as mulheres eram tratadas quando elas eram taxadas como pessoas doentes emocionalmente, histéricas, doentes dos nervos. E o marido da personagem é médico.
Aí, continuando aqui, desde sua publicação em 1892, o drama narrado por Charlotte Perkins tem sido categorizado como uma narrativa de aberração mental, uma história de terror ao estilo de Edgar Allan Poe. Não é, também para tudo isso não. Os críticos contemporâneos observam, no entanto, que o papel de Parede Amarelo apresenta elementos que vão além da fantasia ou do delírio, fazendo com que este livro, como afirma Elaine Hedges, no pós-fácil à presente edição, seja um dos raros textos literários de uma autora do século XIX que confrontam diretamente a política sexual das relações homem-mulher, marido-esposa. Talvez seja esse o motivo pelo qual o texto original tem sido rejeitado por alguns editores até sua publicação na New England Magazine. A questão também é essa, né, que ela vai questionar esse papel, ainda mais se tratando de uma mulher histérica cujo marido é médico. E eles sempre meio que tratam ela como, você não sabe de nada, fica aí. Ela tenta se comunicar, tenta falar o que tá acontecendo e ninguém dá muito crédito, não. Continuando aqui. O fato é que a autora, grande intelectual feminista e professora, que atinge seu ápice literário nesse conto, foi responsável por uma produção extremamente relevante de textos não ficcionais sobre a condição da mulher em seu tempo, por ter vivido sob depressão durante um período e haver recebido tratamento psicológico duvidoso. É possível perceber elementos autobiográficos na história que temos em mãos. Interessante isso, né? Porque ela, além de professora e feminista, ela também passou por uma situação parecida, que ela teve uma depressão e ela recebeu um tratamento psicológico duvidoso. E vamos pensar assim, que naquela época, as mulheres estando já, né, no lugar social inferior e de pouca credibilidade, e ainda quando eram cometidas por uma doença mental, mulheres que já eram vistas como, emotivas, frágeis, sexo frágil, mais fracas, acometidas por uma doença mental em que você fica extremamente vulnerável e fragilizado. Imagina passar por isso naquela época. Se passar por isso hoje já é difícil, imagina naquela época, né? E você acabava ficando nas mãos de homens, porque eram homens que tratavam. Não existia médicas mulheres. Não tinha essa questão de uma mulher que te entende e te tratar com empatia. Era aquele tratamento ali, extremamente duvidoso, por muitas vezes desumano, somado ainda por toda essa mentalidade extremamente misógina e machista. E ela passou por isso, né? Então faz muito sentido, porque realmente na história você sente que você entra na cabeça da paciente, assim. É tanto que tem umas horas que começa a ficar tudo meio turvo. Você começa a ficar confuso com o que você tá lendo, porque você percebe que você tá delirando junto com a personagem. E aí, continuando aqui. Quando nos aproximamos da personagem feminina de O Papel de Parede Amarelo, uma mulher deprimida e submetida a um tratamento impositivo e infantilizador, percebemos que a incômoda estranheza sentida por ela tem suas causas em algo além da casa e das aberrantes visões despertadas pelo papel de Parede Amarelo. E o estranho, como observou Freud, é que aquilo nos é mais familiar. Então, assim, é um livro interessante? Eu, como estudante de psicologia, pra mim é ótimo ter esse livro como, né, mais um livro aí no meu repertório. É um livro bem psicológico, mas eu não li nada novo. Não foi nada novo, não foi nada que me fez refletir profundamente, que eu pensei, nossa, que livro incrível. Uau, essa leitura realmente foi muito importante. Não. Então, assim, se você quiser ler, leia. Se quiser comprar, compre. Não deixa de ser interessante, uma leitura interessante, mas, sinceramente, eu poderia não ter lido e não teria feito muita diferença eu não ter lido, não, esse livro, pra ser bem sincera. Mas também foi bom ter lido, entende? Assim, não mudou minha vida, mas foi bom ter lido. Então, se você quiser ler, leia. Mas se você não quiser ler, não vai fazer muita diferença na sua vida, provavelmente. O bom é que, assim, é um conto e ele é um livretinho, então passa muito rápido. Eu li em uma noite esse livro. Ele é um livretinho pequenininho e ele tem pouquíssimas páginas. Tem 69 páginas. Então, é bem de boa. Depois desse livro, eu peguei o quê? Outro amarelinho. Dessa vez, esse famoso da Ana Sui, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Livro este que eu já estava namorando há muito tempo, eu sempre via na livraria, mas eu ainda não tava na vibe pra pegar ele pra ler. E aí eu fui na livraria e vi ele lá, ele tava R$50. Eu falei, cara, quer saber? Eu acho que eu cheguei no momento pra ler esse livro. Aí eu comprei o livro e comecei a ler ele imediatamente. Esse título sempre me chamou muita atenção. A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Sempre me incomodou muito, talvez por isso eu tenho adiado tanto começar a ler esse livro, porque eu via, eu ficava tipo, véi, eu vou sofrer, vai ser sofrido ler isso, cara, eu não sei se eu tô pronta, não. Eu ficava adiando, mas aí chegou um momento, eu pensei, não, eu acho que eu preciso saber o que que tem aqui, eu acho que eu preciso entender melhor isso. Eu amo saber mais sobre o amor. O amor é um tema que me interessa muito. Todo livro que é sobre isso, eu
me sinto muito atraída pra ler. Aquele da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, foi um livro, assim, muito interessante, porque muitas vezes eu sinto que esse tema do amor fica muito abstrato na nossa cabeça. E como é um tema que todo mundo compartilha, né, esse sentimento de formas diferentes, a gente recebe muitos bombardeios midiáticos sobre isso o tempo inteiro, né, basicamente milhares de livros aí de ficção, todos os filmes, séries, tudo tem o amor como tema central, seja o amor familiar, seja o amor romântico, seja o amor comunidade, mas o amor, eu sinto que é o grande tema central da vida do ser humano, né? E meio que sempre foi. Eu acho que depois da morte, né? Primeiro foi a morte, depois o amor, são os grandes temas aí centrais da história do ser humano. A gente tenta entender isso, né? Até hoje, a gente vive a nossa vida praticamente inteira tentando compreender o que isso realmente significa, tentando colocar isso em prática da maneira certa, tentando colocar isso em prática em relação a nós mesmos, aprender a nos amar, aprender a amar nossos familiares, aprender a amar nosso par romântico. E todos esses amores são tipos diferentes de amor, mas todos eles compartilham uma mesma essência. Enfim, o amor é um tema, pra mim, um dos mais interessantes que tem, eu acho que pra todo mundo. E eu sinto que muitas vezes a gente fantasia muito o amor, a gente romantiza muito o amor, a gente às vezes mistura com ideias, né, muito midiáticas, muito feitas pra nos atrair, pra nos envolver, até pra nos viciar, né, nesse sentimento, de certa forma, com o objetivo capitalista de vender, de nos manter ali comprando, consumindo. Ainda mais hoje em dia, a gente pode ser que viva muito perdido em relação a compreender isso, né? E eu sinto que a psicologia é o melhor lugar para se entender isso bem. Uma das grandes missões da psicologia vai ser estudar isso profundamente e ensinar os outros a colocar isso em prática, né? Colocar o amor em prática, tanto direcionado a nós mesmos quanto direcionado aos outros e nos ajudar a elaborar isso, né? A elaborar o que seria esse amor para cada um, além de o que é esse amor para todo mundo. E aí, Ana Sui, uma psicanalista, né? Eu já seguia ela no Instagram quando eu tinha o falecido Instagram. Eu a seguia e gostava muito dos posts dela. Acho que ela escreve muito bem. Eu lia cada coisa assim que eu ficava, caramba, minha mente explodiu só com uma frase. E eu admiro muito isso, admiro muito pessoas que conseguem traduzir sentimentos em palavras de uma forma tão precisa. Pra mim, isso é um dos talentos, dos dons mais impressionantes que tem. Eu fiquei pensando, como será então o livro, né, da Ana Sui, meu Deus? Se os posts lá já são tão bons, como será o livro? E como será o livro sobre esse tema? O que ela vai falar aqui? E assim, primeiramente, eu achei muito engraçadinha a escrita dela, achei muito fofo, cara. Porque ela se permitiu ser bastante vulnerável aqui. Eu acho que esse foi o primeiro livro que ela escreveu, não sei se foi o primeiro, não tô lembrando agora, mas foi um dos primeiros. Pelo menos foi o primeiro que ela lançou, assim, que viralizou, né? E aí ela começa o livro, assim, meio que insegura, demonstrando essa insegurança, demonstrando que os medos dela em relação a escrever esse livro. E eu achei muito legal uma forma de quebrar o gelo, uma forma de se humanizar, né, como escritora, como psicanalista também, porque às vezes a pessoa tem aquela ideia, pode ter aquela ideia de colocar ela num pedestal, de uma pessoa extremamente segura, controlada, super inteligente, um super humano, né? E ela já começa se tirando desse pedestal e se colocando no mesmo nível da gente, assim, como leitores. Eu achei isso muito legal, né? Eu achei isso de uma humildade, assim, muito respeitável. Eu acho muito massa isso, porque mano, somos humanos, não tem por que ficar fazendo pose. Todo mundo tem medo de ser julgado, todo mundo tem medo de escrever algo e ser criticado. É normal, né? Não é uma questão, você tem baixa autoestima, você é fraco. Normal, todo mundo tem medo de ser rejeitado. A rejeição é uma das coisas que mais causa medo pro ser humano, porque a gente é feito pra viver em comunidade. Então, pra nós, é literalmente uma questão de vida ou morte ser rejeitado ou não. O nosso cérebro, pelo menos, né? Então, normal, né? Que sejamos inseguros em relação a isso. É uma questão de sobrevivência. Ser aceito não é só uma questão de afagar o coração ou se sentir bem, é uma questão de sobrevivência, literalmente. Então, assim, eu acho que ela se humanizou, ela escreveu de uma forma tranquila, dá pra perceber que ela pode ter postergado isso, dá pra perceber que ela pode lidar muito com o perfeccionismo, disso ser uma questão pra ela, né, de ela se travar e se paralisar, pensando muito no que escrever de uma forma perfeita, escrever de uma forma que vai atingir as pessoas. Talvez por isso os posts dela sejam tão bem escritos, né, talvez ela se exija muito, talvez ela pense muito, talvez ela só escreva
quando ela achar que encontrou as palavras perfeitas. Eu me identifico porque, né, lido aí com perfecção, com essas tendências ao perfeccionismo há muito tempo, minha vida toda. Tenho desconstruído isso, mas sempre foi uma questão pra mim. Eu acho que eu tenho até vontade de escrever um livro em algum momento da minha vida, mas eu fico pensando que eu tenho que ainda desconstruir muito meu perfeccionismo e minhas inseguranças nesse sentido de rejeição pra conseguir fazer isso. E eu achei que ela foi bem humana aqui em demonstrar tudo isso, sabe? Bem corajosa de acreditar que isso não faria nós, leitores, descredibilizar ela, mas sim criar essa empatia. E aí, cada capítulo ela vai discorrendo sobre uma parte do que ela tá tentando falar no tema central. É doloroso em alguns momentos ler certas coisas porque quebra muito, né, nosso narcisismo, faz a gente ser obrigado a se colocar num lugar mais realista, né, em relação ao amor, tirar aquela ideia de que o amor vai suprir tudo, de que o amor é a solução para todos os problemas, de que quando você encontrar a pessoa certa você nunca mais vai se sentir sozinho. Essa ideia muito idealizada e infantil que todos nós carregamos de procurar numa pessoa só a fonte de toda a nossa satisfação, de toda a nossa alegria. E ela vai justamente discorrer que a solidão, ela vai para sempre nos acompanhar, é uma condição de ser um ser humano, de ter uma consciência, de estar preso num corpo. Nós sempre estaremos sozinhos, não dá para outra pessoa entrar no nosso cérebro e saber de tudo que a gente sabe exatamente como a gente sabe, então a gente nunca vai ser completamente compreendido como a gente deseja, e tudo bem, porque é o desejo que cria movimento, e quando a gente tem isso suprido, a gente para de buscar algo e a gente morre, querendo ou não, né? Sem desejo, não existe vida. Então é aquela coisa da psicanálise, sempre estaremos insatisfeitos, e isso é bom. Sempre carregaremos uma falta, e isso é ótimo. A questão é aprender a lidar com isso e tirar do amor esse peso, essa expectativa que nunca vai ser alcançada de que ele vai preencher essa falta, né? E que essa falta algum dia vai ser preenchida porque não dá. Não dá, vamos aceitar. Enfim, são vários capítulos bem interessantes. Ela fala da linguagem, ela fala do tempo, ela fala da infelicidade, da insatisfação, do incômodo que o amor causa, do fim do amor também, quando o amor acaba. É um livro pra nos desiludir, né? Pra deixar a gente desiludidinho, mas o quê? Uma visão realista. Parar de ficar idealizando demais pra gente não ficar buscando algo que não dá pra gente achar. Vamos acordar, vamos acordar. E aí, enfim, sempre bom. Muito interessante, grifei muita coisa. Livro ótimo, já quero ver outro dela aí pra ler. Depois, eu peguei esse aqui, o polêmico O Estrangeiro, de Albert Camus. Primeiro livro do Albert Camus que eu leio. Eu tô com a peste pra ler dele aí. Tô querendo ler um dos próximos. Será que eu já tenho aqui? Não, não comprei ainda. Não comprei ainda não. Outro filósofo aí, né, que eu fui ler outra ficção de outro filósofo. E próximo, né, no mesmo mês, que primeiro foi Simone de Beauvoir e depois foi esse aqui, esse querido. Que assim, eu já me identifico bastante com a ideologia dele, né, que é o absurdismo. Eu acho que é a escola filosófica que eu mais identifico, porque eu gosto muito do existencialismo, gosto muito do Jean Paul Sartre, da forma como ele enxerga o mundo. Eu concordo com muita coisa, me identifico com muita coisa, mas eu acho que o absurdismo é aquele aluno que superou o mestre, que conseguiu deixar ainda melhor o existencialismo. Eu vejo o absurdismo assim. Também não dá pra falar isso com tanta certeza, né? Porque eu ainda não fui estudar absurdismo, me aprofundar a ler realmente os livros do Albert Camus e me aprofundar no absurdismo. Eu sei de forma superficial, assim, mais ou menos do que se trata e já me identifico. Então, quando eu fui ler esse livro, eu já fui pensando que provavelmente eu vou gostar. Pausa pro cafezinho. O Albert Camus ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, simplesmente, 3 anos antes de sua morte. Não sabia disso. Eu amo filosofia, né? Então, quando um filósofo se propõe a escrever literatura, escrever um livro de ficção, eu vou querer ler. Porque pra mim não tem coisa melhor do que você juntar filosofia com ficção. Na verdade, eu acho que toda ficção é filosófica, levando em conta que vai falar sobre a vida, vai trazer reflexões sobre nosso modo de viver, de pensar, de agir, nossos questionamentos internos. Então, geralmente, toda ficção bem escrita, né, de literatura, vai ser bem filosófica e bem psicológica. Talvez algumas mais do que outras, muitas vezes também são mais pro lado da sociologia, da antropologia, dos costumes sociais, assim, familiares, mas o que eu mais gosto mesmo são os que são mais voltados pra filosofia, e psicologia é uma coisa mais introspectiva da mente humana. Eu, como introvertida, que ama emoções, agradece. E aí, peguei esse aqui, é bem fino, ele tem uma diagramação muito boa, ó.
É aquela letra gostosa de ler que parece que foi datilografada. E achei as margens boas também. E é uma diagramação que dá vontade de ler, sabe? Tem bastante espaço entre as linhas, então é uma leitura que flui muito pela diagramação já. E eu achei a escrita muito boa, muito bem escrita. É um livro que flui, que corre. Eu achei maravilhoso de ler. Eu achei esse livro meio cômico, não vou mentir. Eu achei bem absurdo mesmo, assim. Eu acho que ele conseguiu materializar o absurdismo perfeitamente aqui. Achei sensacional esse livro, muito incômodo. Ele pega lá no fundo, assim, várias das nossas crenças morais, principalmente, formas que a gente tá acostumado a pensar. Então, é um livro que causa incômodo e o personagem causa incômodo também nos outros personagens que ele vai encontrando aqui. E ele é questionado por não sentir certas emoções e não agir de certas maneiras como a sociedade espera que ele haja. E ele parece ser um cara extremamente autêntico, extremamente assim, que não liga pra absolutamente nada do que absolutamente ninguém pensa sobre ele. É aquele cara que parece estar completamente desconectado da realidade, que não tem superego. Ele não tem a voz aqui falando pra ele: isso é errado, não faça isso, vão te julgar. Ele não se sente julgado por ninguém, ele não julga ninguém. Ele não tem essa voz, que geralmente, né, o superego é justamente essa voz que a gente herda de todos esses imperativos morais que a gente herda da nossa família e também da sociedade, da comunidade onde a gente vive. Então, esse cara aqui desse livro, ele não tem isso, ele não tem essa voz, ele não tem o superego. Ele faz o que der na telha. Ele parece um cara completamente, na real, comandado pelo id, né, pelo inconsciente. Não só pelo inconsciente, mas também pelo consciente. Parece que ele é consciente do que ele faz, ele não é inconsciente, ele tem plena consciência do que ele tá fazendo, ele tá fazendo tudo aquilo sabendo o que ele tá fazendo. Então, o Albert Camus vai trazer, né, essa questão aí do indivíduo extremamente racional e de como que ser extremamente racional te torna muitas vezes irracional. Você fica meio sem o tato. Você fica meio sem aquela parte da emoção. Então, parece ser um cara extremamente sem emoção. Ele não sente nada. Extremamente frio, assim, beirando a psicopatia. Uma pessoa que não é afetada por nada. Parece que nada afeta ele. Ele só faz as coisas parecendo um robô. Ele age da forma que ele quer, impulsionado pelo que ele quer fazer, sem ter aquela barreira do você não deve, não é apropriado, a sociedade julga, você vai causar um desconforto nas pessoas. Ele não tem isso. Eu achei extremamente interessante. Eu, como estudante de psicologia, amante de psicanálise, eu achei interessantíssimo isso. É muito incômodo por causa disso, mas é muito bom. É muito interessante acompanhar um personagem, né, que tem essa perspectiva de vida, porque é uma coisa que você não vê, é muito incomum, né? Diferente de Em Crime e Castigo, né, que o Dostoiévski vai justamente trazer um cara assim, extremamente racional, que age de uma forma extremamente racional, só que ele é pego de surpresa pelo quanto ele é afetado emocionalmente pelo que ele fez racionalmente. Nesse caso aqui, eu acho que tem até uma parte do livro que ele faz uma ponte com Crime e Castigo, que eu falei, eu acho que nesse caso aqui é como se Albert Camus estivesse trazendo uma outra versão da história. E se o nosso personagem, ele age de uma forma extremamente racional e ele não é afetado emocionalmente por isso? Como é que seria, né? Até no final do livro, quando é uma parte mais, assim, emotiva, uma parte mais intensa, digamos assim, né? O grande clímax, o grande ápice da história no final, até nessa parte, ele age de forma muito fria. Ele é muito frio até no final, assim, quando você pensa que ele vai quebrar, que aquela situação vai emocionar ele. Ele é afetado, de certa forma, mas mesmo assim, ele não é afetado ao ponto de se desesperar, né? De perder o controle. É interessante essa questão também do paradoxo do controle, né? O quanto que ele, um personagem extremamente controlado, aparentemente, de si mesmo, perde completamente o controle da própria vida e tudo começa a acontecer loucamente, assim, justamente por essa postura extremamente controlada, né? Enfim, interessantíssimo, muito bem escrito.
Muito, muito bem escrito mesmo. É um livro, assim, algo que eu nunca li antes, nunca li nada parecido com isso antes. Foi uma das melhores leituras do ano já, logo em janeiro, com certeza. Já quero ler outros livros do Albert Camus. Próximo e último livro, 13º livro que eu li esse mês, foi provavelmente o meu favorito. Provavelmente não, foi o meu favorito. E é um livro de um dos meus autores favoritos. Um cara, assim, que eu sou muito fã dele, que é José Saramago. Claro, gente, tinha que ser esse homem aqui. Eu não consigo passar um ano sem ler José Saramago. Ano passado eu nem li José Saramago. Acho que por isso que ficou um vazio no meu coração nesse ano de 2025 e na minha lista de leituras, porque eu não li Saramago. Eu amo esse homem, eu sou apaixonada pelo Saramago, gente. Sinceramente, assim, ó, os livros dele sempre me pegam muito. E é sempre uma escrita tão boa, assim, é tão boa, porque ele sempre faz um desenvolvimento tão sutil e tão bem feito que você vai lendo. Você tem até a impressão de que aquilo ali não tá levando você pra lugar nenhum. Mas de repente, do nada, toda essa construção é como se ele estivesse cavando ao seu redor um buraco e você não tá percebendo. Aí do nada ele tira a última parte, você cai e você toma um baque, você sente um impacto, e você fala: olha o que você estava fazendo, só agora eu percebi o que tudo isso significava. É aquele tipo de construção, é uma construção extremamente bem amarrada, que você simplesmente se pega ali, completamente envolvido, completamente assim, engajado, e tudo faz sentido e ele explode sua cabeça. Ele é esse tipo de cara. E eu confio muito nele, então eu amo a escrita dele, amo as reflexões dele também, o tom filosófico, o que ele pensa, eu concordo muito com ele, me identifico muito com ele. E eu confio muito nele, então eu sei que todo livro que eu pegar dele pra ler, eu vou, no mínimo, gostar. No mínimo. Dele, eu já li Ensaio sobre a Cegueira, foi o primeiro, que foi um dos primeiros livros que eu li em 2021, no início da minha jornada literária, assim, quando eu comecei a ler habitualmente. E mesmo sendo um dos primeiros livros que eu li, sem ter muitas referências literárias, já foi, assim, um livro que me pegou, assim, completamente. E aí depois eu li As Intermitências da Morte, que foi uma recomendação, e eu adorei. Aí ele se tornou meu favorito, As Intermitências da Morte. Foi o meu favorito dele, que eu achei, assim, sensacional, e é nesse tom distópico também. Depois eu li Ensaio sobre a Lucidez, que é a parte 2 de Ensaio sobre a Cegueira, e também foi, eu acho que foi a leitura mais difícil dele que eu tinha feito, porque a construção foi muito, muito grande. Foi basicamente o livro todo, só no final do livro que ele fez o arremate, e aí eu lembro que eu chorei igual um bebê. Sabe quando aquele choro, do nada, ele se liberta? Foi um choro que se libertou, que ele me assustou de tanto que foi do nada. Do tanto que ele me pegou, assim, me impactou aquele livro, e eu lembro que eu chorei. Fiquei, cara, esse homem, ele não existe, esse homem, ele é genial demais. E aí, agora, li Caim. Esse livro, assim, tava aqui, né, como eu tava lendo Fininhos em janeiro, eu pensei, vou pegar esse pra ler e vou terminar com chave de ouro com Saramago. E não é que eu fechei com chave de ouro mesmo? Gente, que livro fantástico, cara. Assim, se você não tiver referências bíblicas, não for uma pessoa que conhece da Bíblia, provavelmente você vai ficar voando bastante aqui sobre muita coisa. Porque é um livro baseado na história de Caim da Bíblia, que está em Gênesis. Pra quem não conhece esse canal, pra quem não me conhece, pra quem não sabe, eu fui da igreja cristã por muito tempo, adventista pra ser mais específica. E eu li a Bíblia 2 vezes. Hoje em dia sou ateia, não acredito em absolutamente nada, assim, espiritual, em termos de religião divina e tudo mais. Talvez por isso eu me identifique tanto com ele, né? Porque ele também era ateu. Ele provavelmente tem um conhecimento muito vasto também, muito profundo da Bíblia. E aí ele escreveu esse livro aqui na visão do Caim da Bíblia. Então é como se fosse o Caim da Bíblia narrado pela visão do Saramago, né? De como ele acha que pode ter sido. Claro que é bem distópico também, é bem fantasioso. Mas ele basicamente usa a história bíblica mesmo como base para poder ir discorrendo aqui nessa ficção. Eu achei, cara, sensacional, sensacional. Foi tão engraçado esse livro, tipo assim, eu acho que foi o primeiro livro do Saramago que eu li e dei risada. Algumas vezes, assim, várias vezes no livro eu dei risada. Eu achei ele muito cômico, muito satírico, muito engraçado. Geralmente ele é bem satírico, né? Só que eu nunca tinha lido o livro dele pra eu achar engraçado. E esse livro aqui é bem nessa vibe, assim, meio absurdista, assim, porque realmente, né, tem muita coisa. Ele vai justamente pontuar várias coisas dessa história bíblica que são muito absurdas e chega assim, engraçado, né? Chega não, é bastante engraçado. E aí ele vai discorrer isso aqui do jeito dele e é muito genial. Porque junta justamente a perspicácia, a genialidade, a inteligência dele, né? Somado a todos os tons absurdos da história, as partes cômicas, ele vai falando sobre várias coisas aqui, mas é basicamente ele destacando o quanto que as atitudes do Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, são absurdas.
né? Que é um negócio que você fica assim, meu Deus. E aí ele bota muita coisa que tá realmente escrita na Bíblia. E com esse tom de, tipo, Caim sendo essa pessoa questionadora. Tipo assim, ué. É pra quem não conhece, né? Na história de Caim e Abel, eles são filhos de Adão e Eva. Que são os primeiros seres humanos, né? Que Deus criou no Jardim do Éden. E aí, Adão e Eva são expulsos e tem Caim e Abel, os filhos deles, os primeiros filhos aí. Caim, ele é um agricultor e Abel é um pastor de ovelhas. Deus, ele dá a ordem para Adão e Eva e para a família de que eles têm que sacrificar uma ovelha ali, fazer o sacrifício. É um símbolo que vai significar depois o sacrifício lá na frente que Jesus vai fazer e tudo mais. Então ele ordena isso. Só que Caim, ele é um agricultor, ele não é pastor de ovelhas. E ele vai oferecer para Deus, nesse dia do sacrifício, o que ele fez ali, o que ele produziu, que foram os frutos da terra. E aí nisso, a fumaça sobe para o céu e Deus rejeita a oferenda de Caim e aceita a oferenda de Abel, que foi a ovelha, né, que matou. E aí nisso, Caim fica puto e mata Abel. Resumindo muito é isso. Deus vai lá pra Caim e fala, cadê teu irmão? Aí ele fala, ué, eu sou por acaso babado do meu irmão? Ele literalmente fala algo assim, sou eu o cuidador do meu irmão? Ela tá me perguntando. Então, na própria Bíblia, o Caim sempre foi essa pessoa questionadora, esse cara que peitava Deus, assim. Então, o Saramago vai se aproveitar muito disso pra construir esse personagem. Um personagem interessantíssimo, interessantíssimo. Ele conseguiu unir muitas coisas interessantes aqui. E Caim fala isso, né, que não é guardador do irmão dele. E aí Deus pega e expulsa ele, meio que manda ele ir embora e pra não sei aonde. Aí fala, ué, mas se eu for, eu vou morrer, eu vou estar sozinho. Né? E aí Deus fala, beleza, eu vou botar uma marca em você e aí ninguém vai te matar por causa disso, porque você vai ter essa marca. Isso é uma coisa que foi sempre bem misteriosa, né, para as pessoas que leram a Bíblia e tal, é uma coisa bem interessante, assim, como assim botou uma marca? Que marca seria essa? O que é isso? E por que as pessoas não vão te matar porque você tem essa marca? Então o Saramago, ele vai justamente pegar todas essas questões super interessantes, porque realmente é uma história muito interessante, né, muito diferente, assim, e aí ele vai incrementar com toda a imaginação dele, toda a sabedoria, toda a crítica, toda a perspicácia do Saramago, ele vai adicionar nessa história que já é uma história bem curiosa e vai usar de todo o poder do sarcasmo maravilhoso dele, da ironia, desse tom satírico cômico para construir uma narrativa extremamente engraçada e interessante aqui. E ainda usar esse tom questionador de Caim para questionar essas atitudes desse Deus aí bíblico, né, de como esse Deus agia e destacar todos os absurdos desses comportamentos. Então, assim, foi o livro que eu tava lendo e que eu não queria que acabasse. Aquele livro que você lê e você fica, nossa, cara, eu não queria que acabasse, queria ficar nessa história aqui por mais tempo. Mas você, ao mesmo tempo, não consegue parar de ler, porque é muito bom. Achei a escrita bem de boa, fluiu bastante. Vou ler essa parte aqui pra vocês entenderem mais ou menos. Se, em O Evangelho segundo Jesus Cristo, José Saramago nos deu sua visão do Novo Testamento, neste Caim ele se volta aos primeiros livros da Bíblia, do Éden ao Dilúvio, imprimindo ao Antigo Testamento a música e o humor refinado que marcam sua obra. Então é bem isso, ele vai levar Caim meio que pela história ali, várias histórias do Antigo Testamento, do início até o momento do Dilúvio. Então é meio que Caim sendo aquele personagem que tá observando tudo de fora, porque Caim aqui nesse livro, ele adquire o dom, o poder de viajar no tempo dentro dessa época, né? Então ele vai ir para vários momentos, viver várias épocas ali desse momento inicial do Antigo Testamento, e a gente vai observando e vai vendo pela visão dele tudo que tá acontecendo ali. Ele vai interferindo, inclusive, e vai surpreendendo Deus, meio que aparecendo em diversos momentos. Ele como uma pessoa que conhece Deus, né? Desde o início. No itinerário heterodoxo, o Saramago percorre cidades decadentes, estábulos, palácios de tiranos e campos de batalha, conforme o leitor acompanha uma guerra secular e, de certo modo, involuntária entre criador e criatura. Então acontece muito isso entre Caim e Deus aqui nesse livro. Ele vai aparecendo nesses eventos, vai questionando. Para atravessar esse caminho árido, um Deus às turras, com a própria administração, colocará Caim, assassino do irmão Abel e primogênito de Adão e Eva, no altivo jegue, e caberá à dupla encontrar o rumo entre as armadilhas do tempo que insistem em atraí-los. Então é Caim e o jegue dele contra o mundo. A Caim, que leva a marca do Senhor na testa e, portanto, está protegido das iniquidades do homem, resta aceitar o destino amargo e compactuar com o Criador, a quem não reserva o melhor dos julgamentos. Tal como o diabo de O Evangelho, o Deus que o leitor encontra aqui não é o habitual dos sermões. Ao reinventar o Antigo Testamento,
lançamento, Saramago recria também seus principais protagonistas, dando a eles uma roupagem ao mesmo tempo complexa e irônica, cujo tom de farsa da narrativa só faz por acentuar. A volta aos temas religiosos serve também para destacar o que há de moderno e surpreendente na prosa de Saramago. Aqui a capacidade de tornar nova uma história que conhecemos de cabo a rabo, revelando com mordacidade o que se esconde nas frestas dessas antigas lendas. Munido de ferina veia humorística, Saramago descreve uma estranha guerra entre o homem e o Senhor. Mais que isso, investiga a fundo as possibilidades narrativas da Bíblia, demonstrando novamente que ao recontar o mito e confrontar a tradição, o bom autor volta à superfície com uma história tão atual e relevante quanto se pode ser. Então assim, gente, fantástico. Sem palavras, depois de falar milhares de palavras. Fechei com chave de ouro aí esse mês de janeiro. Foram 3 leituras, dentre elas leituras muito interessantes. Já comecei o ano muito bem. Gostei, assim, ó, de muita coisa. Os destaques, né? Esse do Albert Camus, O Estrangeiro, foi um grande destaque. A Gente Mira no Amor e Acertando a Solidão também foi um grande destaque de não ficção. Caim foi um grandíssimo destaque. A Mulher Desiludida foi um destaque também, de certa forma, por eu ter conhecido a Simone de Beauvoir e eu adorei a escrita dela. Tô com outro livro dela aqui pra ler. Esse aqui, ó, Memórias de uma Moça Bem Comportada. Acho que vai ser muito interessante. Adorei também Ninguém Escreve a Coronel. Eu amei que eu li Saramago e Gabriel Garcia Marques no único mês. Quase que eu leio também Jane Austen, mas eu vou deixar esse aqui pra depois. Vou guardar esse aqui para o momento que eu estiver precisando, talvez sair de uma ressaca literária, Persuasão de Jane Austen, né? Porque eu já li 2 autores favoritos, eu pensei, não, vamos guardar outro para outro mês, né? Para um momento aí de urgência, de emergência, precisar de uma leitura top. Mas eu gostei muito que eu li Saramago e Gabro no mesmo mês. Outro destaque, Canção para Ninar Menino Grande, foi um outro grande destaque, gostei muito. Noites Brancas foi um destaque, de certa forma. Eu gostei muito de Noites Brancas. Não tanto assim, mas gostei bastante. O Feminista para Todo Mundo também foi uma ficção que se destacou. Gostei também muito. E o da Clarice também foi um livro que... Foi o primeiro livro da Clarice, né? Depois de Água Viva que eu li, que eu gostei. Então estou agora mais motivada a ler outros livros dela. Foi isso, gente. A maioria das leituras foram muito boas. Eu acho que eu não li nenhum livro ruim esse mês. Todos foram boas leituras que valeram muito a pena. E tô muito satisfeita de já ter começado o ano assim. Então é isso, pessoal. Um beijo. Desculpa aí por ter demorado tanto de gravar a parte 2, mas eu tava na missão de gravar os vídeos de retrospectiva de 2025, senão ia ficar muito atrasado. Obrigado por acompanhar o canal, obrigado por engajar, obrigado por comentar, obrigado por me fazer companhia. As opiniões de vocês, as sugestões, os comentários são muito importantes pra mim. Continuem comentando, continuem se comunicando. Eu adoro essa participação de vocês e a gente vai assim construindo juntos esse canalzinho, essa comunidade literária que eu amo muito, que é muito cara pra mim. Um beijo, meus amados, meus irmãos, e até o próximo vídeo.